Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, o título é Deus deseja ser conhecido. Irmãos, se tem algo que Deus mais tem prazer é em se revelar para nós. Em alguns casos, ele se revela para nós em situações tranquilas. Ele nos traz paz ao coração. Mas em muitas vezes, ele permite provações, dificuldades para que venha então nos motivar a reconhecer que nós não conseguimos fazer as coisas por nossa própria conta. Deus, irmãos, tem um pensamento muito mais elevado que o nosso. Tem uma mente extremamente, infinitamente mais elevada do que a nossa. Nós não conseguimos esquadrinhar os seus pensamentos, não temos como medir o tamanho da sua sabedoria. Mas diante de um Deus tão poderoso, tão grandioso, tão imenso, ainda assim, ele veio se revelar para nós. Sabe, Martinho Lutero dizia uma frase interessante: os homens usam máscaras para se esconder. Deus usa uma máscara para se revelar. E em que sentido eu estou dizendo isso? Deus, ao se humanizar através de Cristo, ele fez com que nós pudéssemos compreendê-lo melhor. Nós não tínhamos, irmãos, como compreender a ele por nossa própria condição. Logo, é impossível esquadrinhar o seu pensamento. Mas, diante disso, Cristo, quando veio até aqui, até para muitos, inclusive para os seus discípulos, foi difícil de entender algumas parábolas, foi difícil para eles entenderem a morte de Jesus. Mas o propósito dele tão somente foi esse. E especialmente, dentro das profecias, nós encontramos Cristo em cada momento das profecias ali. Quando Daniel teve a visão das 2.300 tardes e manhãs, ela é unicamente para nos trazer conforto diante das dificuldades que ia passar, as 70 semanas que foi retirada desses 2.300 anos para com que o povo judeu tivesse a oportunidade de receber o Messias e o aceitá-lo. 70 semanas foram separadas. Nessas 70 semanas estava ali enquadrado a morte de Jesus, o apedrejamento também, a morte de Estevão, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus, nas profecias, ele também se manifesta, e especialmente nas profecias, né? Ele então se coloca ali, e o fim da profecia é o seu retorno, é a sua volta. Irmãos, aqui o autor fez uma pergunta: o que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação ao nosso? Eu falei para vocês numa parte introdutória que Deus tem um conhecimento muito mais elevado do que o nosso. Mas sabe, me chama muita atenção o texto de Isaías 55 e o verso 8 e 9, que diz assim: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por mais que às vezes nós queremos racionalizar uma situação, uma dificuldade, por que isso, como está acontecendo, nós nunca devemos ter dúvida, porque Deus está atuando em meio àquela situação. Romanos 12, verso 12, ele nos aconselha: sede paciente na provação e perseverante, sede paciente na tribulação e perseverante na oração. Então, quanto mais difícil estiver as coisas, maior deve ser o nosso fervor, porque Deus se revela nas calamidades. Olha o que aconteceu com Jó. Depois que tudo que Jó passou, Deus então se manifesta para ele. E ele chegou a descrever: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E aqui eu entendo, irmãos, um Deus tão infinito, um Deus de uma sabedoria tão imensa, nos criou. E nos criou para o relacionamento, para o nosso próprio bem. Irmãos, Deus não precisava de nós, mas Ele nos fez somente porque Ele nos ama. E nós correspondemos a esse amor através do que Ele primeiro fez. Então, assim, fique certo de uma coisa: por mais difícil e às vezes aos nossos olhos incompreensível a maneira de Deus atuar e permitir com que coisas aconteçam na sua vida, nunca se esqueça, Deus quer se revelar para mim nessa provação. Quer seja uma doença, uma perda de um emprego, um relacionamento que está sendo terminado, Deus quer se revelar para você nessa situação, nesse momento. Nunca duvide do que Deus quer para a sua vida. Primeiro, Ele quer lhe salvar. Por que Ele quer lhe salvar? Porque Ele lhe ama. Segundo, as dificuldades, as provações devem servir para nós como métodos pedagógicos de Deus, de nos fazer ensinar a confiarmos mais nele. A lição aqui conclui com um pensamento que diz assim: o Senhor, por meio de quem todas as coisas foram criadas,
desceu a este mundo e se ofereceu como sacrifício na cruz, pelos pecados de todos nós, os seres humanos. Mesmo os maiores pecadores, Deus ama a todos nós. Tendo feito isso por nós, o Senhor obviamente deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, saibam que Ele nos oferece em Jesus. E a profecia tem o propósito de fazer exatamente isso. Que eu e você hoje tenhamos a oportunidade de Deus se manifestar para nós, se revelando. Não sei como vai ser o seu dia hoje. O meu também eu não posso descrever. Mas eu peço a Ele, Senhor, me ajuda a entender a Tua mão, me guiando, me direcionando. E que eu tenha o prazer de Te ver revelado nas dificuldades de nossa vida, de minha vida, se assim o Senhor permitir. Nunca se esqueça, Deus lhe ama muito. E por lhe amar tão grandemente, tão grandiosamente, Ele vai permitir situações. Mas nunca duvide, Ele quer se revelar para mim. E através dessa revelação, me ensinar algo que me aproxime mais dele. E ao fazer assim, você tem a convicção de que Deus nunca lhe desampara e jamais Ele dá as costas para você. Que Ele se revele para mim e para você desde agora e para sempre. Porque quando Ele voltar, a revelação que foi nos dada todos os dias aqui nos fortalecerá e nos garantirá por sua graça um lugar em seu reino. Vamos orar? Ó Pai Celestial, obrigado porque o teu interesse em se revelar para nós é muito grande. Assim como grande é o Senhor, a vontade do Senhor se revelar para que nós possamos te conhecer também é muito grande. A tua palavra nos diz, Senhor, que conheçamos e prossigamos em conhecer, e a cada dia, ao fazermos isso, possamos ter nossa fé alicerçada, possamos ter nossa fé abastecida e fortalecida. E para isso, Senhor, ajuda-nos a nunca desconfiarmos de Ti. Perdoa nossos pecados e nos dá a Tua santa paz neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.